Já hoje nós temos aqui o palestrante. Vou deixar a palavra para a professora Cris, que ela vai apresentar para vocês. Pessoal, bom dia. Bom dia. Vamos dar início a uma nova disciplina, né? Gestão da Educação Escolar, com o professor, atualmente diretor Admilson, né? A formação do Admilson, habilitado em Ciências Biológicas e Matemática pela Fundec, a homologação pela UFSCar e Pedagogia com habilitação nos anos iniciais, anos iniciais do ensino fundamental. Também pós-graduado em Mídias da Educação, Gestão Escolar, Docência no Ensino de Ciências Biológicas, Educação Infantil, Anos Iniciais e Neuropsicopedagogia. Né? Bom, professor Admilson, professor efetivo da Rede Municipal de Educação de Naviraí, desde 2003. Casado, pai, professor de Ciências Biológicas dos anos finais do ensino fundamental. Iniciou sua trajetória na gestão escolar em 2006 como coordenador pedagógico das séries finais do ensino fundamental, função que desempenhou até 2015. Nesse mesmo ano, assumiu a direção substituta da CIEI Maria José da Silva Cansado. Em 2016, atuou como coordenador pedagógico de Ciências Naturais na Gerência Municipal de Educação e posteriormente foi designado para inaugurar a Escola Municipal Diomedes Valentim Segue. No ano de 2017, retornou à coordenação pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Milton Dias Porto. Em 2019, foi eleito diretor da unidade escolar, cargo para o qual foi reeleito em 2022 e novamente reeleito em 2025. Parabéns, e com vocês, professor, diretor Admilson. Aí tem bagagem, né? A educação é que faz isso, tá? Tem hora que é pelo amor, tem hora que é pela necessidade, mas a educação, ela funciona a gente a estudar, a buscar conhecimento, para a gente procurar ser pessoas melhores a cada dia, né? Bom dia a todos vocês. Bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui, ter sido convidado, toda a equipe, coordenação e professores que estão aí à frente, fazendo o trabalho, né? Curso do pró-funcionário, conhecendo Naviraí, como falou aí já um pouco da história, da minha história dentro de Naviraí. É o segundo momento que é ofertado o curso do pró-funcionário. Quem fez pela primeira vez não se arrependeu, né? Isso aí vocês podem ter a certeza. E para vocês que estão agora na segunda etapa, falta pouco para finalizar, falta pouco. Hoje já é dia 5 do 7. E daí finaliza a formatura já em novembro. Então falta pouco para finalizar e depois, a partir daí, já começar a colher os frutos. Vocês já estão colhendo os frutos, né? Porque muitos assuntos debatidos por pessoas que já passaram por aqui, pelos módulos que estudaram, muitos tópicos vocês já conseguiram, já entende, já coloca na prática, certo? Aquilo que captou, aquilo que aprendeu. Porque o objetivo principal é esse, né? É você se aprimorar, você buscar conhecimento para colocar na prática, para conseguir aplicar. Eu sempre falo lá para meus professores, para os servidores administrativos, as pessoas que têm contato comigo todos os dias, o que é mais importante é a gente aprender a colocar em prática toda a teoria. E a educação, ela tem esse desafio muito grande, que é você colocar em prática toda a teoria estudada, certo? Que é um desafio. Porque uma coisa é eu ouvir falar para mim que é assim. E a outra coisa é você entender aquilo e dizer, eu vou colocar em prática, né? Porque a busca é pela prática, para a gente se tornar cada vez mais hábil na nossa habilidade, no nosso dia a dia, né? Um exemplo disso, assim, que eu vou colocar para vocês,
Eu sempre falo para os professores lá a questão dos alunos indisciplinados. Coloco para eles a seguinte situação: precisa ficar batendo de frente para passar nervoso com um menino que a gente sabe. Às vezes a gente faz um pré-diagnóstico e fala assim: é safadeza, é preguiça, não quer estudar. Mas é isso, se for um TDAH, né? Ou outros transtornos que possa ter, essa criança vai parar quieta? Não para, né? Então, depois do momento em que eu entendo qual é o transtorno dele e qual é o caminho, eu vou lidar diferente, eu vou trabalhar diferente, eu vou sofrer menos. É isso que eu falo sempre para o pessoal, com o qual eu trabalho todos os dias, né? E por que estou falando dessa forma? Porque é o conhecimento, é a busca do conhecimento. Eu entendendo o que é aquilo ali, entendendo qual que é aquele transtorno, a gente consegue se tornar mais prático. Esta manhã, esse conteúdo que eu vou passar para vocês é muito teórico, tá? Por mais que eu procurei ali preparar um conteúdo assim que conseguisse buscar imagens para transmitir de uma forma um pouco mais simplificada, mas o módulo que vem, né, os conteúdos para este momento, ele é um conteúdo muito teórico, mas nós vamos tentar aí transmitir, passar para vocês, porque ele fala da história da educação, ele fala muito em gestão democrática, certo? E é assunto de que é muita fala mesmo, certo? E vocês teoria pura para teoria pura para passar, mas ela é importante, é necessária, certo? Então vamos. Parece que é um probleminha Tá ligando a tela aí? Fica aqui do lado mesmo, mais ali, né? Alguns momentos são leituras, outros momentos eu vou falar alguns exemplos, né, da experiência do meu dia a dia dentro da escola. E a minha preocupação foi de buscar o conteúdo que tem que ser transmitido, passado para vocês hoje, e buscar um exemplo de uma unidade. Então, assim, vai ter muitos pontos aqui que vocês vão ver, vai estar falando da escola dele, tá? Até essa escola dele, a gente tem que procurar quebrar esse título, a escola dele, não, né? A escola pública, a escola que eu sou gestor nesse momento, junto com toda uma equipe, junto com os administrativos, nossas merendeiras, nossos servidores da secretaria, coordenação pedagógica, né? Equipe de professores, né? O todo. Então a gente, na função de diretor, ela é uma função momentânea e nós não somos donos da escola, né? A escola ela é pública, é uma instituição pública e nós administramos por um momento, né? Porque todo administrador, todo gestor, ele passa, né? Visando contribuir para a melhoria da qualidade de ensino ofertado na Escola Municipal, professor Milton Dias Porto e extensão Luiz Carlos Mantuan, enfatizando a alfabetização na idade certa, nos anos iniciais e zelando pela frequência dos estudantes. Busca-se manter a ordem e a disciplina na comunidade escolar, garantindo a manutenção da base comum curricular e contribuindo com projetos educacionais nos anos finais do ensino fundamental. Buscando a alfabetização na idade certa e zelando pela frequência dos estudantes. Destacar esses dois itens para vocês, por quê? O produto final de uma escola é o aprendizado dos nossos estudantes. Tudo que é feito dentro da escola, cada um na sua função, cada um na sua atividade diária, certo? Mas a atividade fim é o aprendizado. Eu falo sempre na nossa escola, falo até para os nossos estudantes, para os professores lá. Às vezes a gente tenta ver o resultado e ver o resultado rápido, mas a escola ela é diferente em alguns aspectos. Se eu trabalho numa montadora de veículos,
No final da tarde, o chefe do setor, dirigente, ele vai olhar e vai querer ver a quantidade de veículos que foram montados no pátio ou na garagem daquela montadora, né? Na educação, o aprendizado das nossas crianças, nem sempre, né, no final de um turno de período, né, no final de um dia, que nós vamos conseguir somar tudo que eles aprenderam. É com o tempo. Mas é comum uma criança entrar no primeiro ano, e a gente acompanha e vê isso de perto, não conseguir pegar no lápis, né, não conseguir compreender, fazer a leitura do alfabeto, mas chega no final do ano ele já está juntando as sílabas, formando as palavrinhas e alguns até pequenas frases. Pequenas frases. Só que se a gente for tentar buscar esse resultado no final de um turno de trabalho, a gente não consegue, né? Então, é a longo prazo, é o que diferencia a escola de qualquer outra empresa, qualquer outro ambiente de trabalho, né? E o produto final de uma escola é o aprendizado dos nossos estudantes. Mas, diretor, o senhor fala que nós temos outras atribuições dentro da escola. A minha atribuição é cozinhar. A minha atribuição é limpeza. Né? A minha atribuição é cuidar dos documentos, da parte burocrática da escola. Mas tudo isso se complementa onde? Tudo isso se complementa para aquele aluninho que foi matriculado e o objetivo principal é ele sair dali lendo, escrevendo, interpretando e calculando, tá? Interpretando, que é uma das coisas um pouco mais difíceis, porque nem todos os textos falam aquilo que a gente está decodificando, né? Que é a questão da interpretação, certo? Então, coloco assim, busco mesmo a questão do alfabetizar na idade certa, que hoje é um marco em cima disso, o aluninho terminar o primeiro ano em inglês, e zelar pela frequência dos estudantes. Esse zelar pela frequência dos estudantes dentro da escola, aí é um tópico que envolve muita dedicação de todos nós. Todos nós educamos. O primeiro contato que o estudante tem dentro de uma escola é com os servidores administrativos. O primeiro contato que ele tem é com quem está limpando a sala na hora que ele chega, é com a secretaria, logo de cara, junto com a mãe dele, com o pai, para poder fazer a matrícula, né? É com a merendeira, ele chama lá a tia da merenda, a tia da merenda. Então, são essas pessoas, são esses agentes aí, que são as primeiras pessoas que o estudante tem o contato. E qual o nosso objetivo? Como que nós temos que fazer para zelar pela frequência dos nossos meninos dentro da escola? Nós também temos que ter, vamos colocar assim, nós temos que ter a cara boa, nós temos que ter o nosso sorriso no rosto, nós precisamos ter o nosso olhar, acolher esse estudante com um bom dia, como que você está, tudo bem? Nós precisamos também socorrer em alguma coisa que possa acontecer no dia a dia de uma criança, né? Os meus 25 anos dentro de escola, eu tenho experiência de criança que saiu correndo de dentro da sala, mas não deu tempo de chegar no banheiro, certo? Então quem vai lá acudir? Quem está ali é a responsável pela limpeza, né? Então isso é o cotidiano escolar. E o zelar pela frequência, e depois lá no final dos slides, no final da nossa manhã aqui, vocês vão ver que sobra algumas interrogações, sobra ali algumas perguntas, certo? Aplicando a nós a responsabilidade, tá? Ou até mesmo a culpa pela desistência desse estudante. Porque quando ele não se mantém, quando a frequência dele não tem um certo zelo dentro da escola, ele acaba desistindo, certo? E há quem questiona e fala, e quais são os motivos dessa desistência? São os agentes da educação.
que são todos nós, né? Essa é a realidade. Agindo sempre de forma democrática, zelando pela infraestrutura, recursos humanos e financeiros, para que a escola possa cumprir com seu papel social, promovendo uma educação de qualidade para todos. Agir de forma democrática, que é um desafio, tá? É uma coisa difícil, mas os sistemas de ensino, eles têm caminhado nesse sentido. Na Viraí, nós acabamos de passar agora, no dia 18, pelas eleições diretas para diretor, né? E isso é uma das ações que se pauta a gestão democrática. A eleição não é só para diretor, ela é diretor e conselho escolar, certo? Qual é o objetivo do conselho escolar? É acompanhar, tá? Como o próprio título fala, conselho, né? Tem que enxergar as ações do diretor da escola e trazer de fora também aquilo que está vendo que está errado, para tentar encontrar os caminhos. Então precisa de trabalhar junto ali, certo? Para quê? Para promover uma educação de qualidade, para que a escola cumpra com o seu papel social, tá? O papel social da escola, a gente lá na frente vai ter mais coisa para falar. Quando pensamos aí, né, a coordenação passou todo o conteúdo, que é o conteúdo que agora, Silmar, agora se inicia, né? Hoje é o lançamento dele. o lançamento. Isso. E a partir de agora todos vão mergulhar, né, em gestão em educação escolar, certo? Tem 5 unidades, certo? E a minha fala é voltada para essas 5 unidades que vai estar vindo em frente aí para vocês. Administração ou gestão da escola, né? Concepções em escolas teóricas. Isso aqui tem tudo no caderno, esses itens aí, tá? Eles têm apostila Tem também, apostila, na plataforma. tudo. A administração ou gestão da escola. Nesse tópico, eles destacam muito, faz um comparativo entre administrar empresas que só visam os lucros, correto? Não de uma forma de crítica, mas o nosso sistema é capitalista, né? Nosso sistema é capitalista. E a empresa que não visa o lucro, não soma os seus recursos financeiros ao final de cada ciclo, ela não sobrevive, né? Ou gestão da escola, que era aquilo que eu estava falando, né? Gerir uma escola onde o principal objetivo é o aprendizado de uma criança. Aí segue lá concepções em escolas teóricas, a reforma do Estado brasileiro, né? A gestão da educação e da escola. Essa reforma do Estado brasileiro é onde conta e retrata um pouco a história da educação, tá? Só para ilustrar esse tópico, a educação, ela lá atrás, ela não era para todos. Não foi um dia para todos. Para chegar onde chegou hoje, a coisa teve que ter história, teve que ter muita briga, certo? Ela não era para todos. Você já ouviu falar, já leu algum livro, já ouviu alguma história de que, meu pai pagou uma professora dar aula para mim em casa? Já ouviram alguma história dessa natureza? Tá? Isso lá atrás, lá no passado, a educação ela já foi para quem tinha, né? Tem o outro caminho, as histórias, entra aí também a instituição religiosa, preocupada, questão do analfabetismo, questão de instrução, e avançou também por outra linha, né? Mas, e a reforma do Estado brasileiro, ela vem para mostrar para a gente esse avanço que teve na educação. Lá de trás, quem tinha direito, não era nem direito, quem conseguia estudar, e a partir do momento que todos passaram a ter direito. No outro tópico, a gestão democrática da escola.
E aí é onde que ela fala de eleição para direção, é onde ela fala de eleição para conselho escolar, aí onde ela apresenta de que o gestor escolar, a escola, ela precisa ouvir a sua comunidade. Ela precisa ouvir a sua comunidade interna e a sua comunidade externa. Por que é tão difícil, Edmilson? Por que é tão difícil, diretor? Por que a escola não pode ser uma coisa só e engessada? A escola, ela representa a comunidade, um local. Nós moramos em Naviraí, tá? Uma escola de uma população ribeirinha. E os hábitos alimentares, os hábitos de vida são diferentes do nosso. Essa escola, ela estando lá, ela precisa representar aquilo, né? A escola do campo, que não é uma escola que está igual eu estudei, né? Eu estudei na zona rural, 3 anos, minha primeira, segunda e terceira série. Era uma escola de zona rural, no interior do estado de São Paulo, um municípiozinho chamado Ouro Verde, perto de Dracena, 90 km do Presidente Prudente. Era uma escola na zona rural, mas é uma escola que não ensinou a cultivar um pé de alface. Então não é uma escola do campo, é uma escola da cidade lá, ensinando, né, a ler, escrever e tudo. Por que eu estou falando isso? Porque a escola, ela representa a comunidade, aquele local. E esse Brasil nosso, ele é meio grande, né? Não é verdade? Esse Brasil nosso, ele é esticado. Então a gestão democrática é um assunto assim, chato, complicado, mas ele é gostoso de tratar, de lidar. Democratização da gestão escolar, mecanismo de participação e autonomia das escolas. Nesse tópico, eles deixam bem claro assim, até onde vai a nossa autonomia, até onde vai a autonomia de uma unidade escolar, né? Tem uma certa autonomia que ela também é limitada, correto? Vamos colocar um exemplo. Enquanto gestor de escola, a gente não pode bonificar ninguém financeiramente. Então tem essa autonomia, né? Então até onde vai essa autonomia? A gestão democrática e os trabalhadores em educação. Gestão democrática e todos nós. Trabalhadores em educação somos todos nós, né? Esses daí são as 5 unidades próximas aí que vocês vão estar encarando os desafios junto com os tutores e assim por diante. No final dessa manhã, nós precisamos sair daqui com o seguinte entendimento. Entender que gestão de escola é diferente da administração de empresa. Como disse, empresa vira lucro, mira os lucros, né? Gestão de escola é fazer gestão de pessoas, é fazer gestão de recursos humanos, é fazer gestão de recurso financeiro. E para diretor de escola nunca tá bom, sempre falta. Porque a gente sempre quer mais, a gente quer melhorar tudo, né? As escolas são vinculadas a um sistema de ensino. Escola não é sozinha. Nós aqui estamos dentro do Marechal Rondon. Marechal Rondon é uma unidade que faz parte de um sistema de ensino da Rede Municipal de Educação de Naviraí. Tá? Então, não é uma instituição isolada, faz parte de um sistema. Tem coisa que dá errado, até a gente vai e culpa, isso é culpa do sistema. Tem hora que buga, tem hora que dá uns game over do dia a dia, então a gente vai a culpa do sistema. Mas porque toda unidade, toda escola faz parte de um sistema, certo? Mas uma escola particular faz parte do sistema. Sistema da escola particular, que precisa ser validada, que precisa ser autorizada por um conselho onde tem um agente público, tá? Vou colocar um exemplo. O Colégio Naviraí é uma escola particular. Para ele funcionar, os membros do Conselho Municipal de Educação, de tempos em tempos, têm que ir até aquela escola
acompanhar tudo, desde o que ela está ensinando, a infraestrutura, manutenção, limpeza, número de funcionários de limpeza. A merendeira não, porque a escola particular não tem a cantina, mas é terceirizado, né? É terceirizado. Então, mesmo uma escola particular, ela também faz parte do sistema. Vamos colocar outro exemplo? A escola próxima de nós aqui, a escola Eurico Gaspar Dutra. É uma escola estadual, faz parte do sistema estadual de educação, né? Vamos falar um outro exemplo, para entender essa questão de escola em relação a um sistema. O Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, faz parte do quê? Do Sistema Federal de Ensino, do Sistema Nacional de Ensino, tá? Então, todas as escolas, todas as unidades, é ligado a um sistema de ensino. Democratização da escola pública. Quais as funções básicas para que possa cumprir o seu papel social? Nosso principal objetivo é esse, enquanto escola. Cumprir o nosso papel social. Que aí ramifica por um monte de coisa. O ato de ensinar a ler e escrever, o ato de ensinar a calcular, o ato de interpretar, e vem outras coisas mais aí, né, que vem, já existe. Ensinar os bons hábitos alimentares, os bons hábitos de saúde, ensinar respeito às pessoas, e assim vai, né? A lista é grande. Por isso que tem uma hora que o professor para pensar e fala, meu Deus, já cansei antes de começar, né? Porque o menininho está lá, ajeitando, cutucando, provocando o outro, e nós ainda temos o compromisso de ensinar. Você está lá, servidor administrativo, está lá cruzando de uma sala a outra, pode se deparar com um estudante lá no canto, no corredor, né? Dando uns empurrão, pegando no ombro do outro. Aí você também é um agente da educação, é hora que você precisa ir lá, abordar, questionar, trazer coordenação, trazer para a direção, e assim vai. São esses itens que eu falo que ramifica, né, quando a escola precisa cumprir o seu papel social, que não é só o ato de ensinar a ler e escrever, não. Tem muita coisa aí que ficou para nós, tem muita coisa que ficou para a gente, ficou para a escola. Constituição de 88, que foi um marco, né? A partir dali foi colocado no papel, ampliou a oferta de vagas, pensou também em aumentar o número de escolas do Brasil afora e ofertar para todos os brasileiros, oferecer para todos os brasileiros uma escola pública, para cada um fazer a sua matrícula e iniciar a sua escolarização, né? A Constituição de 88. Foi melhorada depois, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Eu coloquei a LDB só em 1996, porque foi o ano dela. Mas tem o número, é a Lei 93 e 94. Mas número de lei, para mim, tá? Eu gosto de ver o contexto da lei, em que época que ela foi introduzida, em que época que ela passou a valer. Eu falo a época assim, a idade cronológica dela. Mas aquilo, a numeração exata, né? Ainda bem que eu não sou do lado jurídico, porque não me atrai. É uma coisa que gravar o número da lei, para mim, não. Mas a LDB, que essa é a 93, 94, de 96, ela foi um dos marcos que ajudou muito na educação. Por quê? Ela falou de onde ia sair o dinheiro para financiar, para custear a educação, para pagar os nossos pagamentos, os nossos vencimentos no final do mês, para comprar os produtos de limpeza, tá? O pessoal usa, para comprar o papel, a caneta, para pagar a impressora, para fazer a máquina rodar. Essa daqui foi um dos marcos assim importantes demais
na história da educação, tá? Que é a LDB. Só que é bom que nessa época também não soltou só a LDB também, veio o novo Código de Trânsito Brasileiro, né? Nesse momento saiu as alienação fiduciária, que é as pessoas conseguirem comprar um veículo de forma financiada, parcelada, certo? Porque antes disso eram os LISA. Então, assim, nessa época aqui foi um marco histórico para o Brasil. Nós vamos falar de educação, mas teve vários outros segmentos que foi arrumado a partir daí. Eu lembro que até essa época, fazendo assim só, situando um pouquinho, os motoqueiros dentro da cidade não precisavam usar capacete. E o perigo que é? Correto? Ou pode deixar uma pessoa em cima de uma motocicleta sem um capacete. Entende? Um dos itens. Né? Então teve muita coisa que foi arrumada nessa época. E a educação, ela já vinha caminhando, faltavam alguns passos, mas quando chegou na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ali na LDB, ela veio com o marco. Foi quando ela falou assim, olha, o dinheiro vai sair dali. Nessa época foi criado o Fundef, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Depois passou a ser Fundeb, correto? Depois passou a ser Fundeb, que aí entrou a educação infantil para esse mesmo fundo de investimento. Tá? E já ouviram falar em Fundeb? Agora por esses dias mais ainda, né? Agora por esses dias mais ainda. Mas é o que financia, a cada 10 dias é repassado o dinheiro dos impostos para os municípios, a cada 10 dias é feito esse repasse da sua devida porcentagem para cada município, certo? É repassar esse recurso a cada 10 dias, é que soma esse volume para poder sustentar o sistema de ensino, né? Não é sustentar uma escola, é sustentar o sistema de ensino. Na Viraí deu posse para 16 diretores, foi 16, se eu não estou enganado, né? Então, só para vocês verem, as 16 unidades que formam, né, a Rede Municipal de Educação. Conselho Nacional de Educação, certo? Até brinca assim, são os caras lá de cima, são os estudiosos, mas o próprio nome fala, é conselho, tá? Não são aqueles que senta para executar e ditar a regra. São aqueles que sentam para discutir e encontrar o melhor caminho. Tem também em cada escola, no município, tem o Conselho Municipal de Educação, é ele que autoriza o Marechal a funcionar por 4, 5 anos, autorizou ali a minha escola a última vez agora por 4 anos, certo? É o Conselho Municipal. E lá em cima, a nível federal, existe o Conselho Nacional de Educação, tá? Que é nessas figuras aqui, para formar os membros do conselho, entra historiadores, entra escritores, tá? Entra também parlamentar, certo? É um grupo. Depois, lá na frente, eu vou falar o principal objetivo. Não vou falar tudo que eles fazem. O principal objetivo para vocês captarem. Plano Nacional de Educação, estrutura do sistema educacional brasileiro, toda a estrutura do sistema educacional brasileiro, tanto na esfera federal, municipal e estadual, as avaliações externas, SAEB, SAEMs, que geram o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e tem uns temas aqui que a gente pode até perguntar assim, o que eu que vou cortar, lavar a alface e cozinhar o arroz, tem a ver com o SAEB, tem a ver com o SAEM. Certo? A gente faz essas perguntas aí. Mas nós somos agentes da educação. Nós somos agentes da educação. Todos nós estamos envolvidos. Participação dos profissionais da educação frente à gestão escolar no cotidiano, né? A participação de todos nós, e a construção coletiva do projeto político-pedagógico, que é o PPP. O projeto político-pedagógico, ele é um documento, ele é um instrumento
em que marca o ritmo de funcionamento da escola. Ele vai ditando as regras e é construído por todos, tá? É construído o nosso mesmo lá, 2022 nós fizemos uma reavaliação dele, reestruturamos e cada um teve uma tarefa dentro do PPP. O professor pegou uma parte, o servidor administrativo, lá foi a Vânia e a dona Anália, pegaram parte. A secretaria, quem estava na época lá na secretaria do Milton era a Val, tinha mais 2 estagiárias, pegou a parte deles também, certo? O diretor pegou a parte dele, o coordenador pegou a parte. E dele estudar, para colocar no papel, pensar enquanto escola, aonde nós queremos chegar, quais as nossas ações, quais os projetos. Eliane estava já na época lá do PPP, reestruturação do PPP, Eliane e Monique chegaram depois na reestruturação do PPP. Vocês já estavam lá ou não? Ainda não? Após o concurso de vocês lá, foi que época? 17. Então vocês já estavam? Junto com a Fabrício. Você ficou junto com a Fabrício, olha aí, participou. Os conselhos escolares, certo? Os papéis, a associação de pais e mestres, a autonomia da escola e os trabalhadores em educação. Quem são essas pessoas? Toda essa lista que eu fiz um resumão para vocês aí, são os pontos-chave de na hora que vocês terminar, né, o módulo de estudo, vocês precisam ter isso em mente, tá? Por isso que eu falo, assim, é um conteúdo meio extenso, mas é um assunto bom para tratar. Identificação, caracterização da escola. Escola Milton Dias. Por que eu coloquei dessa forma? Porque, como falei, cada escola é ligado, todas as escolas são ligadas ao sistema, formam outro sistema de educação, né? Então, como tem essa escola, essa unidade, chamada de Milton Dias Porto, assim é o Marechal, assim é qualquer outra unidade. Ela tem um histórico, eu coloquei aqui só o primeiro aqui nesse item, né, onde ela foi criada pelo decreto 27 de 1996. Então, onde essa escola, Milton, em que época do ano ela começou a marcar a sua história? 1996. Localização e atendimento. E uma curiosidade é que até 2008 ela atendeu também a educação infantil, certo? Depois que o Vera Brida inaugurou, aí o Milton Dias deixou de atender a educação infantil e passou a atender só ensino fundamental. Aí tem toda a burocracia de passar pelo Conselho Municipal de Educação, renomear a escola, que a escola passa a ser outra. No papel, ela passa a ser outra. A escola que atende a educação infantil ou aquela que atende só ensino fundamental. O ensino fundamental, ele vai de onde? Do 1º até o 9º ano. Do 1º até o 9º ano. Alguém de vocês aqui estudou nessa modalidade de 9 anos? Não, 9 anos, né? À medida que passou a ser 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º e 9º. Eu estudei 1ª série, 2ª série, acho que muitos de vocês também, certo? Mas o que era isso aí, diretor? Isso aí foi o governo, ele passou a oferecer o ensino fundamental 9 anos de estudo. Ele só oferecia em 8. Então era até a 8ª série, né? E aí ele passou a oferecer em 9 anos. Foi importante, legal, uma mudança na época. Aqui, ó, toda essa leitura, aquele outro slide anterior, ele resume mais, tá? Por assim, questão de tempo, para não ficar tão massacrante, não vou fazer leitura na íntegra dos documentos que norteia a escola, certo? Mas vou colocar para vocês esse último parágrafo aqui, ó, o último parágrafo que é importante. Fala,
a deliberação do Conselho Municipal de Educação, na Vila IMS, de número 140, do dia 20 de 12 de 2022, autoriza o funcionamento do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Milton Dias Porto, por 4 anos. 2022, 23, 24, 25 e 26. Então, até dezembro de 2026, a unidade ela é credenciada. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, quando o exemplo é a minha unidade, é aquela lá, são todas as outras. Por que é importante saber disso, diretor? Porque para uma escola ser autorizada, ela precisa, primeiro, ter o seu número de servidores completos em todos os segmentos. Se não está na sua totalidade de 100%, mas que aquele serviço ele não esteja faltando. Correto? A escola precisa de merendeira, a escola precisa de ASE, servidor da limpeza, ela precisa ter os AAE, auxiliar administrativo escolar, né, que nos anos anteriores aí sofremos um bocado trabalhando dentro da secretaria, faltando servidor, né. Ainda bem que agora saiu o edital em dezembro e deu uma reestruturada, mas quem é efetivo, vocês são, sabe disso, que teve unidade aí que sofreu um bocado, né, faltando servidor. E a escola precisa de ter, né, aquele número de servidor, precisa de ter também o seu quadro pedagógico completo, com professores, tá? A infraestrutura, ela necessita de estar adequada, correto? Para que ela receba a autorização de funcionamento. Aqui, ó, já foi feita a leitura no início aí, tá? O perfil, certo? Esse slide, a hora que a gente mergulha para dentro do assunto da apostila, educação para a vida cidadã, gestão democrática, Constituição Federal de 88 e a evolução histórica da educação. São esses 4 tópicos que eu vou estar tratando com vocês, tá? A partir desse slide aí. Então, educação para a vida cidadã. Contribuir na melhoria da qualidade do ensino ofertado na unidade escolar, enfatizando nos anos iniciais do ensino fundamental, a alfabetização na idade certa, zelar pela frequência do estudante, manter a ordem e disciplina na comunidade escolar, garantindo manutenção da base comum curricular, contribuindo com os projetos educacionais do ensino fundamental, agindo sempre de forma democrática, zelar pela infraestrutura, recursos humanos e financeiros, para que a escola possa cumprir o seu papel social. Algumas palavras ali já foram repetidas, né, desde o início lá, mas eu destaquei ali, ó, base comum curricular. É uma lista que, se existe, aprovada pela comunidade escolar, não só local, mas de forma geral, uma lista que temos que seguir, né? O que significa isso? É aquilo que o aluno precisa aprender durante cada etapa do ensino, certo? Essa lista, ela está na base comum curricular, tá? Que até tem a sigla de BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que dentro das escolas eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram isso nas reuniões pedagógicas e administrativas, tá? Porque eu mesmo, assim, enquanto diretor, tem momento lá na escola que eu faço reunião restrita, os assuntos pedagógicos, mas tem momentos que são reuniões administrativas e pedagógicas. Tem momento que se encontra todo mundo, né, Eliane? Tem momento que se encontra todos para debater os assuntos gerais da escola. Projetos educacionais, democracia, infraestrutura. A infraestrutura, todo mundo sabe, é aqui, é o espaço físico. É o que a minha escola tem. É uma sala, 2 salas, 3 salas, né? É banheiro, sala de professor, é cozinha, tá?
A infraestrutura é isso daí, é o espaço físico, né? Recursos humanos, não posso nem perguntar quem são os recursos humanos, né? Somos todos nós, que pulamos todo dia às 6 horas da manhã, né? E 6 horas da manhã eu, mas 6 horas da manhã Eliane, Monique, mais Carol que não está aqui, e muitos de vocês, 6 horas da manhã já é o horário que já tem que estar lá passando, né? Colocando o dedo no ponto eletrônico, porque a partir dali já... Então, esses são os recursos humanos, somos todos nós. E sem nós, não funciona. Tá? Faz uma visita numa escola no mês de janeiro, nas férias. Dá uma passadinha. Tá só a secretaria, sozinha lá, isolada. E bravo porque não tem ninguém para fazer o café. Porque o diretor que oferece para todo mundo. Que são os recursos humanos. Os recursos financeiros, e aqui eu abro, assim, abri o livro das informações. Os recursos financeiros, primeiro ele vem de lá, dos impostos, que é o que financia todo o sistema, são os recursos do Fundeb. De lá ele paga os nossos vencimentos, ele sustenta toda a máquina pública, sustenta o sistema de ensino, tudo o que precisa. Falta alguma coisa? Falta. Os processos para poder comprar é coisa de louco. Processo de licitação é benção no nosso país, certo? Que às vezes falta lá a água sanitária, falta o sabão em pó, correto? Ah, mas está faltando dinheiro? Não. Já foi canalizado isso aí desde 96. O caminho ele percorre. São os documentos, a parte burocrática para poder estar comprando, para poder estar adquirindo. Tá? Só para ilustrar um exemplo assim. Se devolver o sabão em pó, tem que provar para a empresa por que devolveu. A empresa tem um período dela para poder recorrer, vira uma briga de justiça. E até não resolver, você compra outro. Por isso que tem momentos em que travamos, que falta um determinado produto e o trem enrosca. Quando compra, a empresa foi idônea, entregou o produto bom, excelente, ninguém vai reclamar, correto? Ninguém reclamar, a coisa vai fluir. Agora, se o produto é porcaria, não deve receber, aí volta tudo, aí é a hora que trava. Por que estou falando isso? Porque o produto está ligado aos recursos financeiros. Tá. A outra parte, de onde sai a outra parte do recurso financeiro? Para as escolas de Naviraí, a escola dá o governo municipal, ele dá um aporte, ele dá uma ajuda, que é chamada de suprimento de fundos, tá? É um valor pequeno, mas que o diretor pode solicitar, tá? Via solicitação direto para a gerência da educação, encaminhada a parte de tesouraria da prefeitura, o diretor ele pode solicitar esse suprimento de fundo, ele é para um socorro emergencial de alguma coisa que precisa, do freezer que queimou ontem à noite e a carne vai descongelar e teve que tirar tudo e colocar no outro, meu Deus, o freezer tem que voltar a funcionar, tá? Então tem esse recurso, tá? Pouca coisa, mas ajuda. Outra fatia do recurso que as unidades recebem não é na conta do diretor, é na conta da Associação de Pais e Mestres, que depois lá na frente eu vou falar, que é a APM. Tem alguém aqui que faz parte da APM, que é a servidora administrativa? Porque a APM ela tem membros de todos os segmentos ali dentro da APM, tá? Que é o PDDE, Programa de Dinheiro Direto na Escola. Esse recurso ele é do governo federal, ele é um recurso que ele vem uma vez por ano, certo? Para aquisição de materiais de uso coletivo, aquisição de material de uso coletivo dentro da unidade escolar. A lista de material ela é limitada, certo? Uma parte do conteúdo, uma parte dos materiais que pode ser adquirido precisa ser recurso de capital. O que quer dizer isso? E aí o diretor junto com o presidente da APM ele decide lá se é
30% esse capital ou 20%, ele já vem taxado em cima disso. Se é 20% do recurso ou se é 30% do recurso que precisa adquirir um capital, adquirir um determinado capital. Aí entra um armário, aí entra uma mesa, certo? Que é um bem duradouro. Os outros é materiais de consumo. Material de consumo é uma cera um pouco melhor, o diretor pode dar, que a PM pode comprar. Esse valor entra pelo censo escolar? O valor do... Ele é captado os dados do censo para o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ele saber quanto dinheiro ele vai mandar para aquela escola, porque aí ele manda de acordo com o número de estudantes. Eu vou ilustrar um exemplo legal para vocês entenderem bem. O Milton Dias recebia 14 mil por ano. Depois que nós pegamos a extensão Luiz Mantuan, aumentou 359 estudantes lá. Chegamos a 978 estudantes agora, matriculados. Então, esse recurso ele foi para 20 mil esse ano. Era só 14 anos. Então, por que foi corrigido? Por conta do número de alunos que aumentou na extensão. Certo? Fala, mas dinheiro sobrando? Sobrando é 2 escolas para cuidar. Né? E assim vai. Certo? Esses são os recursos financeiros. Por que exemplifiquei bastante isso daí? Na hora do estudo, caderno, na hora das atividades que é proposta nesse caderno que vocês vão estudar agora, né? Entra tudo, pergunta de onde que sai isso, de onde sai aquilo, de onde que vem o recurso e assim por diante. Gestão democrática. Estou com muito frio ou não? Tá bom? Tentar colocar num grau maior. Assim. Fechar a janela? Continuando aqui. As reuniões administrativas e pedagógicas, os atendimentos individuais com os professores e as reuniões de pais ou responsáveis são momentos de crescimento e troca de experiências profissionais e afetivas no âmbito da comunidade escolar, de forma a garantir o direito à fala, ouvir e ser ouvido, para então o gestor ter oportunidade de tomar conhecimento dos problemas enfrentados pela unidade e a partir deles tomar as decisões necessárias. Melhorar a qualidade de ensino ofertado na unidade educacional, né, EMF Professor Milton Dias Porto e Extensão Luiz Mantuan. Mas aqui, levando para vocês, né, no lugar onde aparece o nome da escola a qual eu faço parte, vocês podem colocar a escola que você faz parte. Então, melhorar a qualidade de ensino ofertado nas unidades educacionais. Partindo do princípio de que sonhamos com o melhor, com o que há de mais louvável para a educação, acreditando na busca de benefício para todos os sujeitos. Acreditamos que comprometimento, diálogo e ética conseguiremos alcançar bons resultados, pautando-se sempre na democracia, acreditando ser ela a melhor forma de se organizar uma sociedade, pois nos dá o direito de fazer nossas escolhas governamentais. As palavras-chave que tem aí, as reuniões administrativas e pedagógicas. Reunião administrativa é sentar com os servidores administrativos e alinhar, distribuir suas tarefas, distribuir suas funções. Se for necessário, importante o gestor pegar o regimento da escola, certo? E fazer uma reunião, apresentar no data show o regimento da escola, que lá está escrito o que cada um precisa fazer. Porém, em escola, eu sempre falo assim, a gente tem que fazer o que é para a gente, executar a nossa função, e a gente tem que estender a mão um pouco mais, certo? Quando a gente faz isso e faz de coração, não dá problema nenhum. Não precisa também se carregar e falar, meu Deus, eu faço tudo sozinho aqui. Não precisa disso, porque aí você está saindo fora de uma saúde mental normal, aí você está se carregando demais também. Não, você fazer aquilo que é para você fazer, mas se precisar eu vou estender a mão. Olha o exemplo do menino que eu falei, que saiu de dentro da sala de aula e não deu tempo de chegar no banheiro, né? Iria ficar lá com o que ele produziu distribuído no pátio da escola, certo?
Eu, quando fui coordenador pedagógico, beleza. Entrei em 2006. Antes de ser coordenador, tinha as eleições para diretor a cada 3 anos. Tinha os BO que acontecia, tinha que fazer umas atas. E o diretor me chamava. Na época era o professor Valdeci. O Giovanni conhece bem ele. Né? E o Valdeci falava assim, preciso de uma pessoa para estar vindo aqui à tarde fazer uma ata, rapaz, de um assunto que eu vou tratar. Eu falava, eu tenho aula de manhã à noite, eu venho aqui à tarde. Eu estava em casa, lendo, estudando um pouco, trabalhava de manhã à noite, ficava à tarde. Vou lá na escola, às 2 horas da tarde, 2 horas, chegava lá às 2 horas, sentava, conversava, ele discorria o assunto com a pessoa. E eu, a ata, na época nós a ata não era digitada, era tudo manuscrito. Hoje não, hoje estou com o computador lá, já está certinho, ata número 10, 11, 12. Tem umas partes do texto que já dá até para aproveitar, pelo menos no final, né? Sem mais para o momento, lavrei e assina a presente ata. E aí então eu ia lá e era tudo manuscrito, certo? Por quê? Porque eu entendi isso, que a escola a gente precisa fazer aquilo que é para a gente fazer, mas na hora certa a gente também precisa estender um pouco a nossa mão, né? Então isso a gente trata onde? Nas reuniões administrativas com os servidores. E tem uns vícios que acontecem muito dentro das escolas, tudo quanto é sistema de ensino. Sai um edital e a pessoa participa daquele edital. O edital é para o concurso público, é para o concurso público. O edital é para o processo seletivo, é para o processo seletivo. Aí chega, pisa dentro da escola, aí o diretor pede para fazer isso. Não, mas no meu concurso não está, no edital do meu concurso não está escrito que é para fazer aquilo, tá? Quando você chega dentro da unidade, tem um regimento interno. O regimento interno ele foi elaborado, construído, diante do que precisa ser executado de serviço naquela escola, certo? E esse regimento interno ele foi aprovado por todos. Ele foi aprovado por todos. Então tem alguns pontos que vai divergir entre o edital que você participou do seu concurso, correto? E o que está lá na escola. Eu tenho certeza que o que está lá na escola é algo a mais, só que é bem mais simples do que aquele edital que você participou. Nunca vai estar acima. É bem o que acontece, porque o servidor vai manda fazer uma coisa e fala que ele não está no concurso dele. Tem. Isso tem. Tem. É o que mais tem. E acontece muito. A merendeira, só vou cortar e lavar, mas tá aí se a cozinha estiver suja. Não tem que resolver aquele problema da cozinha ali, né? E aquele armário do canto que você está ali todo dia, aquela panela foi guardada lá, caiu água, aquele armário está criando ali uma umidade, isso daí vai ser prejudicial à saúde. Quem enxergou isso? Não foi a pessoa? Então, peraí, diretor, precisamos resolver isso aqui, correto? São esses pontos, são alguns exemplos que no cotidiano aparecem. E isso precisa ser resolvido muito onde? Nas reuniões administrativas, né? A parte pedagógica, a atividade fim do ensinado, o ato de ler e escrever, ela é do professor? É. Mas como eu disse já no exemplo, tá? Encontrou uma criança brigando, discutindo, viu uma criança passar correndo no pátio, tá? Sem estar utilizando tênis, um calçado, num frio de 5, 6 graus, opa, peraí, o que está acontecendo? Mas ninguém viu você ainda assim, né? Você é servidor, você está ali no pátio, se deparou com essa situação. Então você vai contribuir com a educação também, informando, resolvendo aquela situação, que não custa nada para a gente, né? Não custa nada. Reuniões com pais ou responsáveis, tá? E aí, claro que chega aquele dia que o diretor pede, olha, vamos arrumar essa mesa, limpa esse pátio hoje, porque tá hora eu tenho reunião. Pega as cadeiras para mim lá, traz aqui 80 cadeiras no mínimo, certo? É para a gente realizar uma reunião com os pais ou responsáveis, para a gente conseguir chegar aonde? No nosso produto final, que é o aprendizado da nossa criança, porque se nós, enquanto escola, não caminhar junto com o pai e com a mãe, o menino não quer pegar no lápis nem na caneta para escrever, certo? Então tem hora que o diretor, a coordenação, meu Deus, arruma aqui, ajeita aqui, certo? Aí é a hora que precisa do envolvimento de todos para pegar cadeira de 4 salas, 3 salas, trazer para o pátio,
é aquele auê todo, tá? Tem aquela unidade, tem aquela escola que inventa um evento fora do horário de trabalho, convoca todo mundo, administra depois com vocês o horário que você veio ali. O diretor, ó, trabalhei 2 horas ontem e tudo, mas vou precisar. Beleza, é uma administração interna entre você e o diretor, tá? Por quê, gente? Porque a escola tem as suas particularidades, tá? Como disse lá no começo, escola é diferente de uma empresa, de uma montadora. Troca de experiências profissionais e afetivas. Isso aqui, eu tenho certeza que no momento das discussões, no momento de abrir para as perguntas, para a interação, é troca de experiência, certo? Que isso é muito importante dentro da escola. Experiência profissional e afetiva. A gente tem que muito, mas agora, né, com a lei do bem-estar, nós temos que voltar sempre, estar sempre preocupado aí com a questão da afetividade. Afetividade entre nós, o nosso estudante, né? Afetividade entre o superior na função dentro daquela unidade. Precisa acontecer essa interação, essa afetividade. Não criar distância dentro de escola, distância entre pessoas, distância entre segmentos, tá? Agora mesmo, na atualidade, pelos dias atuais, de acordo com o cenário, acabou rodando alguns áudios, algumas coisas aí e tudo. Isso é ruim, porque não podemos colocar o nosso exército para brigar contra nós. É simples assim. Agora na escola, tem hora que você entra numa sala de aula, tá virado do jeito. Professor bravo do lado de cá, aluno bravo do lado de lá. Peraí, tá tudo errado. Aí se nós aqui, se a gente não se juntar para poder falar a mesma língua e seguir o mesmo caminho, se cada um remar para um lado, o trem não vai sair do lugar. Então a gente não pode colocar o nosso exército para brigar essa categoria contra aquela, não. Vamos encontrar uma saída para as duas. Esse é o jeito certo. Nós vivemos a democracia, encontrar a saída para que ambas as partes que tem, certo? Então, quando se fala em afetividade dentro das escolas, afetividade no nosso ambiente de trabalho e que fazemos parte de um sistema, precisamos pensar muito nisso daí. Não podemos criar distância entre nós, distância entre pessoas e distância entre os segmentos, tá? Porque aí nós não vamos estar sendo éticos, aí nós não vamos pautar em diálogo nenhum. A gente vai se pautar em ranço, em ódio e nervosismo. Isso é bom. Não ajuda em nada. Ah, diretor, mas se tiver problema com alguma pessoa, chama na sala da direção, senta, conversa e no mesmo dia. Se por um acaso, naquele mesmo dia, né, a temperatura estiver muito alta, deixa para amanhã seguinte. Mas senta e resolva. Aconteceu algo, senta e resolva. Chama teu superior, uma a cada lado, correto? Se for necessário, registre uma ata. O importante é que aquele rosco que teve seja resolvido ali. Por que estou exemplificando desse jeito? Ó, experiências afetivas. Problemas enfrentados pela unidade, quase não tem. Decisões necessárias, na hora que é preciso, né? Tomar uma decisão mais firme, mais áspera. Comprometimento, diálogo e ética. Diálogo é conversa. A ética é um outro assunto, é um ponto que nós temos que aprender a exercitar, certo? Você sabe o que mais prejudica e interfere a ética? A fofoca. A fofoca, ela vai na contramão da ética, certo? Porque dá vontade de falar, né? Tem hora. Não é verdade? Dá vontade de falar, dá vontade de expor, dá vontade de falar o que está sentindo no coração, ok? Sendo naquele momento, no momento certo, perante a direção, perante uma reunião, beleza. Mas depois que sai da escola, gente, depois que chega em casa, ou está num determinado local, o problema da escola tem que ficar na escola, assim como o problema da casa, ele precisa ficar lá e não vir para dentro da escola, porque senão mistura tudo, correto? E misturando tudo, isso não é bom para nós, para o nosso emocional, para o nosso psicológico e assim por diante. E comprometimento, diálogo, comprometimento, né?
O compromisso ele precisa ser constante, ele precisa ser todos os dias e não deixar para o outro, né? Se a unidade, se dentro daquele setor são 5 pessoas, precisa entender que são 5 e precisava ter mais, mas então é o 5, eu não posso escorar e deixar para o outro. Não, tem que fazer a minha parte, fazer junto a parte, né? E por fim, as escolhas governamentais. Nós fazemos as nossas escolhas governamentais. Lançar metas para a alfabetização dos anos iniciais, realizar manutenção da alimentação das plataformas de ensino, como CAED, Centro de Política, desenvolvimento pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o CAED, o PDD é interativo, participar constantemente das avaliações externas, como SAEMS e SAEB, assim como a inscrição da unidade escolar em Olimpíadas, que contribui para o desenvolvimento do aluno, ou BMEP. Por que eu li rápido e estou só dar uma pincelada para vocês? No caderno, uma missão grande na hora que eu tomei conhecimento dos tópicos que vocês vão encarar daqui para frente, é você terminar esse módulo sabendo, informado de como é uma escola, em todos os aspectos. De como funciona uma escola em todos os aspectos, tá? Principalmente nessa parte teórica. Falei, é um desafio meio grande, né? SAEMS é sistema de avaliação, correto? O SAEMS é do estado do Mato Grosso do Sul, é uma política criada pelo estado, em que avalia os nossos estudantes, certo? Ah, mas é o menino lá para ver se ele aprendeu a ler e escrever. Não, sobra coisa para nós também. SAEB, que é o sistema de avaliação a nível de Brasil, tá? Que é a prova Brasil, aplicada para o 5º ano e aplicada para o 9º ano, nas disciplinas de língua portuguesa e na disciplina de matemática. E isso gera o IDEB. Já ouviram falar? Sim? Tá, então temos diretor bom, tem diretor envolvendo todos mesmo, e isso é bonito. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E mostra qual é a nota que a sua escola, tá? Não é a escola do diretor, não é a escola do professor, não, a escola é sua, você é o agente lá dentro, correto? Mostra como que está aquela escola. Mais para frente vou voltar a falar dele, porque tem uns dados mais específicos, vou apresentar o da minha escola em particular, para vocês olharem. E quem é pai e mãe também já vai entender, falar, ah, beleza, é um ponto de referência, para onde eu vou colocar meu filho, é um ponto de referência para a escola. Ou se eu estou lá e aquela escola não está bem, você está com a direção dessa escola? Onde precisamos melhorar? O que está faltando? Né? São pontos de referência. As escolas estão diretamente ligadas à sociedade, nos costumes desse ou daquele lugar, nas crenças, na cultura. Ela não é uma instituição isolada, tem uma grande missão: inventar e reinventar suas práticas cotidianas, interferindo no que for preciso em prol da qualidade de vida, saúde e bem-estar. Elaborar uma proposta administrativa e pedagógica tem essa importantíssima tarefa em nossa gestão: mudar a vida dos nossos pequenos, mudar para melhor. Para o sucesso da educação é primordial a participação de todos. O gestor escolar é figura importante nas relações entre os personagens envolvidos, escola e família. Todos necessitam de se engrenarem bem para que ocorra a qualidade esperada. A escola de vocês, um dia o diretor já falou, chegou e fez uma reunião e disse assim, ó: vamos realizar o aniversário da escola? Já aconteceu isso? Já? E ele apresentou a proposta e disse, ó, pretendemos fazer isso, isso e aquilo. Aí teve um dia que teve que colocar mais água no feijão, aí teve um dia que teve que aumentar o arroz, aí teve um dia que inventou de cozinhar aquilo, aí teve um dia que sobrou e falou, meu Deus, os administrativos agora vai ter que montar a mesa aqui, vamos transformar isso aqui num restaurante. Já aconteceu isso? Isso é escola, né? Ela é ligada à sociedade, ligada nas crenças, na cultura, não é uma instituição isolada. Tá?
Então ela caminha junto. É por isso que dá um pouco mais de trabalho e precisa de cada um de nós fazer a nossa parte. Oi, José? Toma uma água aqui. Um cafezinho, beleza. E o gestor escolar é a figura importante nas relações entre os personagens envolvidos, escola e família. Fazer gestão é isso, é conseguir passar entre todos os segmentos, é conversar, encontrar os melhores caminhos, né? E eu sempre falo assim lá, planejamos tudo com antecedência, vamos executar. Se faltou alguma coisa na hora, vai faltando mesmo, né? Constituição Federal de 1988. Alguém quer ler para não ficar só eu lendo, falando? Depois eu faço a explanação. Você se marca. Está filmando? Faz a leitura do slide. Na busca incessante de ofertar uma educação a qual garanta aos nossos filhos um futuro promissor, podendo se apossar dos conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo dos tempos, ter acesso ao desenvolvimento da ciência e tecnologia na busca da melhoria da qualidade de vida. Há necessidade de termos à nossa disposição instituições educacionais comprometidas com o bem comum. No decorrer da história, o direito à democracia passou por fases tumultuadas, mas, com a Constituição Federal de 1988, garantiu-se que a educação escolar deverá ser ministrada com base em alguns princípios. Entre eles, destacam-se a democratização do ensino público, tomando um ponto de partida para uma nova era de sistematização da gestão democrática em 1996, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no inciso 3 do artigo 13, que diz que as unidades escolares devem zelar pela aprendizagem dos alunos. Isso significa priorizar o processo de aprendizagem, possibilitando condições para a prática cidadã. Destacando lá em cima, garanta aos nossos filhos um futuro promissor, né? A escolarização ela é para isso, ela é para olhar para frente, né? E para a gente enxergar um futuro, enxergar um caminho, certo? A escola existe, né? E esse curso, todo esse trabalho é para a população, para nós, né? Se apossar dos conhecimentos acumulados pela humanidade. E o caderno fala muito isso daí, o módulo fala muito isso, tá? Se apossar dos conhecimentos adquiridos pela humanidade. O conhecimento dele não ficou para poder ficar só com uma pessoa isolada com ela. Não, ele é para ser transmitido, ele é para ser repassado, certo? Hoje são vocês aqui, para o curso do Pro Funcionário. Amanhã ou depois, podem ser que pessoas igual vocês estejam aqui conduzindo com outro grupo, certo? Porque o papel é esse, o papel da educação é esse, tá? Transmitir os conhecimentos acumulados, tá? Alguém lá atrás já sentou, já estudou. As aulas de ciências provam muito isso, ainda mais que as aulas de ciências é em cima de estudo, né? E experiência científica. Às vezes os alunos vêm com conhecimento empírico, que ele também não pode ser desvalorizado, ele não pode ser deixado de lado, precisa ser aproveitado, né? Mas aquilo que é ensinado, ele é baseado no estudo científico e comprovado, né? Por exemplo, eu já falava isso nas aulas de ciência, a herpes labial, que 90% da população tem, quando baixa a imunidade, sai. O que as nossas mães, talvez nem a mãe de todos, mas o que os nossos antepassados, o que eles falavam que era? Você lembra? Aranha. Nada a ver, pelo amor de Deus. Correto? Nada a ver, né?
Mas quem que trouxe essa? Foi dentro de uma escola, baseado no conhecimento científico, baseado em experiência, e assim a gente entende o que é certo, correto? Não baseado em achismo. Tá, humanidade, ciências e tecnologia caminham juntos, né? Estou vendo ali, a Joyce está gravando a todo tempo, certo? Tecnologia, ciência e tecnologia tem que caminhar junto. E dizer para vocês, a gente não pode ignorar, não pode deixar de lado, tem que se filtrar, tem que falar assim, não, vou entender como funciona isso, certo? Porque a tecnologia, antes, no ano de 2000, quando eu entrei na educação, estudando os PCN dia de sábado, igual vocês estão fazendo aqui, falava assim, ó, vai chegar um momento aí que o computador vai fazer tudo. E nós estávamos rodando o mimeógrafo para reproduzir prova cheia de aula, tá? Hoje, digita, imprime, manda pelo WhatsApp, na hora que chega na escola o Projetec já imprimiu, e já está tudo pronto. A tecnologia chegou, tá? Então não podemos ignorar ela, certo? A Constituição de 88 previa isso. Constituição Federal de 88, ela é extensa que só vier, mas até pesquisando um pouquinho para trazer um pouco mais de informação para vocês, a Constituição de 88, antes dela, o Brasil foi regido por 7 instrumentos antes de chegar à Constituição. Vem Carta Magna, vem outros e outros instrumentos lá, certo? Agora, precisou, depois dela, outras leis, igual a LDB, que veio depois, igual a outras leis, para poder melhorar a qualidade e tudo mais. Democratização do ensino público. Deixa eu devolver uma pergunta para vocês. O que entende com democratização? Quando a gente ouve a palavra democratização, o que entendemos sobre isso? Diálogo. Oi? Diálogo é um ponto importante, que é a hora que eu paro para poder ouvir o outro, ouvir os demais, né? Saindo da questão lá do coronelismo, e ponto de lá para cá, ele é um ponto, e mais alguma coisa aí, quando relacionada a maioria, muito bem, maioria, trabalho conjunto, e são tudo palavras que vão complementando a questão da democratização e levada para o ensino público, direcionada ao ensino público. Qual seria uma palavra que eu possa estar simplificando? Acesso a todos. E lá no final, que é a hora que nós vamos estar encerrando, né, no final da manhã aqui, encerrando a bateria de slide, lá no final faz uma reflexão em relação a esse acesso a todos. Então o que nós temos aqui é uma teoria. E enquanto agente da educação, nós temos que fazer com que todos tenham acesso. Certo? Vocês já chegaram no diretor de vocês e falou, aquele moleque é insuportável, diretor, expulsa esse menino daqui? Já? Meu Deus do céu, como que aquela professora aguenta aquele menino? Porque nem nós aguenta. Já aconteceu isso? Não? Agora vocês trabalham. No berçário, será que tem isso? Não tem nada. Os que mordem um no outro lá, tal, beleza? Mas, enfim, quando nós diretores, nós estamos numa situação dessa, tá? Quando alguém fala assim, ninguém suporta mais aquele menino, a gente tem isso aqui, a democratização do ensino público, a oferta para todos. Todos têm o direito. Ah, mas como que resolve o problema? A gente resolve, tá? Às vezes virando aqui o rosto para dizer que não estou vendo, junta-se tudo, encaminha para o órgão superior, tá? Só que esse encaminhar para o órgão superior tem hora que a gente leva umas pancadas. Vou contar um exemplo. Estava com um abençoado lá, dentro da escola, 9º ano, 14 anos, e de uma hora para outra, virou uma falta de respeito com as meninas, com a mulherada, e era na rede social, dentro da própria escola, e o menino, não sei, ele precisa de tratamento. Fui juntando tudo, encaminhei para o conselho,
com tudo relatado, tudo que ela aprontou. As meninas reuniam lá, o diretor, olha, ele fez isso, isso, isso e aquilo, e dele print, e eu juntei tudo, porque tem que ter evidência. Juntei toda a papelada, expulsei o menino. Para expulsar, mandei para o conselho tutelar, entregamos o documento para a mãe. Eu falei, ó, não dá para lidar com isso. Rapaz, com 2 dias o conselho foi lá na casa da mãe. Se é do conselho tratar como a instituição escolar, não, o diretor Edmilson mandou isso, 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 seu filho está fazendo isso, isso e aquilo. Na hora que o conselho virou as costas, meu Deus do céu, imagina como a mãe entrou escola dentro, só não me xingou de santo, sobrou tudo, correto? Mas veja bem, por que eu estou ilustrando, contando esse exemplo? A atitude precisava ser tomada, tá? Porque o menino precisava de tratamento, a gente sabe que precisava de tratamento, mas ele no dia a dia não dá para esperar o tratamento não, porque estava demais, tá? Tudo dele lá, certo? E tudo utilizando termos pejorativos e mais ligados à figura feminina. Sérios problemas, eu não vou permanecer com isso. Mas aí a instituição, na hora que chegou lá para lidar com a mãe, tratar com a mãe, saiu o nome, série C, escola, né? De instituição para instituição, beleza. Mas saiu o nome, né? Saiu o nome do diretor da escola Milton. Aí a mãe foi lá e só faltou me chamar de bênção, eu tenho uns vídeos dela e tal, beleza. Dava até zacata a servidora, a funcionária, dava. Mas eu falei, sabe uma? Quanto mais mexe, mais... Ela foi e falou que precisava falar, eu ouvi, não interiorizei, certo? Tem coisa que a gente não pode interiorizar também, temos que zelar pela nossa saúde, e bora para frente. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já disse, só reforçando, é a Lei 93, 94, 96, que garante o nosso financiamento, que garante os nossos vencimentos no final de todo mês. Constituição Federal de 88, os princípios norteadores da gestão escolar, pode se organizar de forma mais efetiva, sabendo-se que deveria haver a participação interna e externa da comunidade escolar, para a formulação e organização do projeto político-pedagógico, a fim de tornar a gestão escolar cada vez mais democrática. Conforme afirma a lei, está aqui a 10.172, reafirma os objetivos e prioridades na gestão escolar. Democratização do ensino público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político pedagógico e a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalente, tá? Então é assim, participação da comunidade interna e comunidade externa. Eu preciso criar um espaço, e a escola é um espaço de que tanto vocês, tanto os nossos servidores, como também o pai do aluno matriculado, certo? Ele tem um direito à voz e à fala dentro da escola, correto? Por que criaram assim? Para poder tirar, gente, aquela ideia de que eu, governo, eu crio todas as ações, e a cartilha fala muito isso, eu crio as ações e vocês executam lá no final. Não, tem hora que uma determinada ideia, se ela nascer dali, ela tem mais resultado, tá? É partindo desse princípio, certo? Elaboração do PPP. Eu vou minimizar essa tela e mostrar para vocês o que é um PPP. Até foi aquele documento ali que a Monique falou assim, nós participamos lá, né? Teve um momento de participação que eu participei junto com tal pessoa. Primeiro, caracterização da escola. Vou dar uma passada ligeira aqui, ó. Ele retrata todos os diretores que passaram por aquela unidade. No exemplo da nossa lá são esses, tá? O exemplo de cada um de vocês. Agora tá legal que a escola está criando uma galeria dos ex-diretores, porque a escola tem que fixar a sua história também, para cada um que chega já, correto? Aí depois na sequência teve esses outros dois, a professora Valdeci, aqui é a professora Elisete Rodrigues Codelé, o professor Valdeci, Francisco Couto. Valdeci ainda está na ativa com o período, Elisete já aposentada.
Professora Valdete, se eu não estou enganado, parece que já conseguiu a aposentadoria dos dois. Sim. Eu ainda estou me mantendo lá no momento, vou, né, iniciando agora 2025, com fé em Deus, mais 3 anos pela frente, nessa função, né? Tipologia, que é classificação da escola, tem escola maior, tem escola menor, correto? E todas elas recebem uma classificação, beleza? Essa classificação tem uma hora que vocês sabendo é importante. Qual é a classificação da minha unidade? Se a minha unidade tem a classificação de tipologia B, tipologia C, quantos funcionários da limpeza precisa ter? E por que aqui falta tanta gente? Tá? Beleza? Então esse aí o objetivo. Caracterização histórica, como que a escola funciona, com quantas salas de aula. Esse é o PPP. E o que é legal é construído junto. Ele é um documento que ele tem a participação de cada um. E fico feliz quando a Monique falou, ó, tive uma parte aí. Eliana, você não teve parte não, Assim passou batido, né? Quero só um, te dei a tarefa não, tá? Oi. Aí você, isso. Tá. Instâncias colegiadas, Conselho Escolar e APM, trabalham junto. Vou passar uma geral aqui, porque não há a necessidade. O importante é vocês conhecer o instrumento, certo? E entender de que vocês precisam ter a participação na reelaboração desse documento, certo? É o que se está na cartilha, é o que está posto como conteúdo apresentado para vocês. Entender qual é o instrumento e que vocês precisam ter a participação na... Agora é reelaboração. Uma escola nova, como foi a escola de Diomedes, eu inaugurei em 2016, até tem a colega que estava junto comigo lá na época, certo? Ela precisava escrever do zero o projeto político-pedagógico. Mas quando chegou em fevereiro não deu tempo, né? Quando chegou em fevereiro não deu tempo. Politicamente as coisas mudam, o povo mexe as peças, certo? Mas as escolas já postas, Marechal e outras escolas, reestruturar, reescrever com a participação de todos vocês, tá? E esse PPP, ele tem tudo, ó. Ele fala do perfil da comunidade. Só um exemplo, ó. A escola sendo localizada em uma região periférica da cidade, atende os bairros Jardim Paraíso 1, 2, 3 e 4, Vila Nova, Vila Alta, Nelson Trade, Mônaco, Belo Horizonte e Interlagos. Com isso eu quero ilustrar o quê? De que a escola, esse documento, o PPP, ele precisa ter gravado no papel quem é a comunidade, qual é o bairro, certo? Não é colocando estereótipo, não é colocando rótulo, correto? Mas é apresentando quais são os bairros que essa unidade escolar ela atende. Porque os trabalhadores se dividem os comércios locais nas grandes empresas da região, como frigorífico e usina, em sua maioria assalariado, nas funções de base, e com turnos alternados e contínuos de trabalho. Isso aqui é os pais. Quem são os pais dessas nossas crianças? Onde eles trabalham? Correto? O nível médio de escolaridade das famílias atendidas pela escola é na faixa do ensino fundamental e completo. Isso aqui foi uma dó, foi uma coisa que... mas e para chegar a isso? Um grupo se reuniu, soltou o questionário para as crianças levaram esse questionário para os pais, entrevistaram os pais, e aí nós mapeamos isso daí, porque a gente ia colocar no papel, mas tinha que colocar uma certeza, não era no achismo, imaginando, certo? E vimos que a maioria, ó, com ensino fundamental incompleto. O número de pessoas por moradia é em torno de 4 a 5 pessoas, conforme dados obtidos em pesquisa realizada com a comunidade escolar, onde tratou-se do perfil dos estudantes, certo? Então, a nossa comunidade, a maioria dos pais tem o ensino fundamental incompleto, quer dizer, não concluiu a chamada 8ª série, por conta da idade deles, e agora alguns não concluíram o 9º ano, né? Que é o término ali, é o final do ensino fundamental. A quantidade de pessoas é de 4 a 5 por família, por casa, certo?
Então é assim, para que isso? É um mapeamento que precisa ter dentro desse instrumento chamado Projeto Político Pedagógico, e vocês têm uma tarefa legal dele. Eu vi na apostila ali, tem uma tarefa interessante para ser realizada sobre o Projeto Político Pedagógico, certo? Então vocês precisam ter o envolvimento. Esses exemplos que eu coloquei aqui, que eu ilustrei aqui, é para vocês entender de que esse instrumento ele é o quê? Então esse instrumento ele retrata, ele fala quem é a comunidade escolar que a tua escola atende. Beleza? Segue o café? Vamos dar Uma um pausa? tempinho para esticar Isso. as pernas.